Boa noite, boa noite, estamos ao vivo e a cores, aqui pelo Neide Moreira, olá, pessoal que está chegando por aqui, muito bem-vindos, estamos aqui ao vivo pelo StreamYard, YouTube, X, Facebook e aqui pelo Instagram, Priscila, Valquíria, todo mundo que vai chegando aí, Mogliani, de Belo Horizonte, Andréia Dedi, e vamos vendo aqui, pessoal do Facebook, Henrique Salles, Francisco Oliveira, Bezerra, boa noite, Lúcia Kisses, hoje está pelo Facebook aí, Lúcia. Boa noite, pessoal. Vamos lá, povo chegando. Domingão de Ramos hoje, hein? Quem foi à missa hoje? Fala aí quem foi à missa hoje. Quem é católico foi à missa hoje, dá um oi aí. Hoje eu fui à missa em Lusiânia. Lusiânia, aqui em Goiás. Servidos. Comendo aqui um iogurtezinho. Acabei de chegar. Tem gente aqui do Maranhão. Nelma, cheia de love. Foi à missa. Foi também Silvana Goulart. Pessoal, vai chegando aí. Quem é evangélico aqui foi ao culto. Maravilha, pessoal. Maravilha. Boa noite, de Hortolândia, São Paulo. O pessoal vai chegando aí animadíssimo. Peraí, cadê o meu? Sumiu. Espera. Peraí. Tinha sumido aqui. O pessoal chegando animado aqui, tô gostando de ver. Muito bem, pessoal. Caiene. Maravilha. Então, vamos lá, minha gente. Estou vendo aqui umas mensagens, lendo umas mensagens enquanto o povo vai chegando. Não tive tempo de jantar, então estou comendo aqui um iogurtezinho, tá bom, pessoal? Santa Rosa, muito bom. Pessoal, vão compartilhando aí o vídeo com outras pessoas, compartilhando essa live. Cris Monjardim, do Rio de Janeiro, para que mais pessoas tenham acesso. Josi, de São Paulo, Maria Amélia, boa noite. Gente, Bia, temos Igor, temos só essa quadrilha do poder, é tudo que eu quero, trabalhando loucamente. Vibrei quando você chamou a Sirigaita de Sirigaita. Flávia Hoffman, foi bom, né, gente? Foi bom, eu tô achando que esse título aí vai colar nela de um jeito que não vai sair nem com criolina mais. Sou sua fã, se você morasse aqui em São Paulo, votaria em você. Obrigada. E cadê o povo de Brasília? O povo de Brasília, se manifeste aí. Ó, tem aqui o Cícero, fotógrafo que é eleitor do Alfredo Gaspar. Maravilha, pessoal. Ivanir, Valéria Serépicos, de Santos, Diogo Sandri, de Jataí, Goiás. Bom, o Brasil se encontra por aqui, e então a gente vai começar a nossa retrospectiva. Sejam muito bem-vindos. Eu vou dizer o seguinte, para quem está chegando aqui pela primeira vez, para vocês saberem como é, a gente começa da segunda-feira da semana, vamos passando pelos principais acontecimentos até chegarmos os dias de hoje. Alguns fatos começam um dia e têm consequências já nos dias seguintes, então a gente comenta tudo que acontece. E eu tento, às vezes, ler ainda um pouco dos comentários de vocês. Quem quiser participar pelo YouTube do nosso Superchat, pode participar aqui também, a gente agradece.
Mas, principalmente, pessoal, mantenham-se firmes. Sara Nunes Torquato, você e a Michelle serão eleitas. Estamos trabalhando, vamos trabalhar muito por isso. E aquelas pessoas que já são, Natan, 10 vezes, sou seu eleitor em Brasília. Valeu, Natan, um abraço para você. E seja mais que um eleitor, seja um multiplicador. Isso é muito importante para nós. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: se você também é assíduo nesse canal, muito obrigada em primeiro lugar por você participar aqui conosco, por você estar sempre aqui presente. Encontro muitas pessoas pelas ruas que falam, fico sabendo das notícias pela sua retrospectiva, porque eu não consigo acreditar no que eu leio aí nos jornais. Então, é sempre bom checar aqui conosco e saber a minha opinião também sobre os fatos. Bia, essa lei vai prejudicar mulheres, vote contra. Claro que voto contra e, aliás, parece, eu ouvi falar que a autora do projeto até pediu para ele ser arquivado. Eu não sei, nunca vi uma coisa dessa, mas amanhã eu vou procurar me inteirar melhor sobre isso, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos voltar à segunda-feira, no dia 23 de março. O que foi que aconteceu de mais importante na segunda-feira, de 23 de março? A gente conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, a unanimidade, um requerimento de urgência do PLP 108, que é um projeto de lei para alterar a tabela, digamos assim, do Simples Nacional, que está defasada desde 2016 sem aumento. Bora, Evandro Araújo. E a gente conseguiu aprovar esse requerimento de urgência, que é da minha autoria. Eu fico muito feliz porque nós trabalhamos sempre pelas pessoas que empreendem nesse país. A gente precisa lutar muito contra esse Estado opressor, né, que a esquerda ama. Tô vendo uma campanha aqui, o pessoal firme aqui na pré-campanha do Evandro Araújo, a distrital aqui pelo DF, é isso aí. Mas, enfim, gente, eu fico muito feliz da gente ter conseguido aprovar esse requerimento, que era algo que a gente queria. Estamos tentando, o projeto de lei de 2021, e agora nós vamos lutar para que a gente aprove o projeto de lei para que a gente possa destravar a nossa economia. 90% das empresas no Brasil são de pequeno e médio porte, tá? Então, a gente precisa destravar, atualizar esses limites, refazer esse enquadramento, tá? Atualizar o enquadramento. Então, você que é micro, pequeno empreendedor, saiba que eu e muitos deputados e senadores estamos trabalhando muito por vocês. E eu acho que em breve vocês terão essa ótima notícia, porque muita gente é expulsa do regime do Simples só por conta da inflação. A pessoa não fatura mais, nada, é só pela inflação, tá? Maravilha. Então, vamos lá, gente. Isso foi na segunda-feira, né? Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Ok. A PGR também na segunda-feira se manifestou favoravelmente à concessão da prisão domiciliar do Bolsonaro. Reconhecendo o óbvio, né? Que ele precisa de um ambiente doméstico para ter os devidos cuidados e monitoramento do seu estado de saúde. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, na semana anterior, quase morreu. Quando ele chegou no hospital, ele estava, obrigada, Ivonete Campos, ele estava muito, muito mal. Ele quase morreu. E agora, então, acho que até por medo que ele morra, e esse sangue aí vai ficar nas mãos, né, do Xandão, Cris Monjardim preocupada com ele, estamos todas, né? Mas, graças a Deus, teve esse parecer da PGR, e em seguida o Alexandre de Moraes despachou
autorizando que o Bolsonaro fosse para casa. E ele foi. Na quinta-feira de manhã, né, na quinta-feira, a Michelle foi buscá-lo no hospital e ele foi para casa. O grande problema, gente, é que o Alexandre ele nunca faz as coisas e deixa as coisas fluírem e a gente ter aquela sensação de que uma justiça está sendo feita. Porque no despacho dele ele colocou o quê? Que ele precisaria ficar 90 dias em casa e ainda sem poder receber visita, com tudo super restrito, e passados esses 90 dias ele pode ter que voltar para a cadeia. Só que não faz o menor sentido, porque ele quase morreu, porque o ambiente onde ele estava é muito pernicioso, perigoso para a saúde dele. Então ele vai ficar em casa para melhorar e depois que ele melhorar, voltar para o local que é perigoso para ele. Então, isso não pode. A gente sabe, olha, tem gente perguntando, a Eliane e Cristina, filmarem ele pode? Pois é, né? Os caras da Globo, sei lá mais aonde, colocaram um drone, um total desrespeito à privacidade do nosso presidente Bolsonaro, desrespeito à pessoa do Jair Bolsonaro, né? Então, assim, a gente fica indignado quando a gente vê essas coisas, muito indignado. Ele precisa ter tranquilidade na casa dele, ficar aos cuidados. A Michelle vai cuidar dele, né? Os médicos vão ter, ele vai ter acesso aos médicos, ao tratamento dele, mas ele está impedido de ter contato com as outras pessoas. Eu não conheço nenhum outro preso domiciliar, a não ser, por exemplo, o General Heleno, outros que estão relacionados ao fantasioso golpe, né? Que não possam receber visita, que não possam ter, né? Que fiquem sob uma vigilância ferrenha, né? Então, assim, só no caso deles mesmo, né? Então, a gente sabe que o que está acontecendo é um escárnio, né? Mas a gente, pelo menos, celebra o fato de ele estar em casa, aos cuidados da Michelle. É isso aí, né? Será que o Collor tem o mesmo tratamento? A gente sabe que não. O Collor não tem esse tratamento, né? Nenhum desses outros preso por corrupção, preso por tráfico, ninguém tem esse tratamento, né? Agora, a gente está vendo também que a gente sabe que não tem mal que sempre dure, né? Então a gente sabe que uma hora esses ditadores vão cair. A gente não sabe quando, mas uma hora eles irão cair, né? Então é importante a gente continuar trabalhando, a gente nunca parar de trabalhar. Eles precisam saber que eles não estão sós. E a derrubada do veto à dosimetria? Pois é, nós estamos aguardando o Alcolumbre abrir a sessão do Congresso para que a gente possa votar o veto da dosimetria e que a gente possa derrubar esse veto. Quero dizer para vocês que, a partir de sexta-feira agora, eu me tornei líder da minoria no Congresso e uma das funções das lideranças, da liderança no Congresso, é examinar os vetos, negociar os vetos, né? Tratar dos vetos, tratar dos PLNs, que são os projetos do orçamento, tratar das medidas provisórias. Então, tão logo o Alcolumbre marque a sessão do Congresso, eu estarei lá liderando pela minoria, liderando a derrubada desse veto ao projeto da dosimetria. Tá bom? Então, vamos trabalhar por isso. Patrick Los Neto, você será a senadora mais votada do DF. Muito obrigada. Eu espero
ter uma jornada de sucesso esse ano e que ano que vem eu possa sim estar no Congresso trabalhando por aquilo que o Brasil tanto precisa, né, que é impeachment de ministro do Supremo, retomar a altivez do Congresso, para que o Congresso volte a ser um poder com P maiúsculo e relevante, tá? Vamos lá. Aí, essa semana a gente passou por muita coisa, foram muitas emoções. Gente, posso dizer para vocês que foi uma verdadeira gangorra de emoções. Então, olha só, para vocês terem uma ideia. Na segunda-feira, o André Mendonça reconheceu a omissão do Alcolumbre e mandou ele prorrogar a CPMI do INSS, tá? Então, ele despachou, ok, e ele deu 48 horas. Renata Costa, não sou do DEF, mas estou sendo por Bia Kiss Michele para o Senado. Muito obrigada. Vamos lá, e o povo que for do DEF, então, me ajudem aí nessa empreitada, hein? Preciso muito de vocês, tá certo? Bom, então, obrigada, Vilma Maciel. Então, gente, ele foi... Obrigada, chefe. Aqui é o Joe Bicker, chefe, muito obrigada. Então, gente, o André Mendonça, o ministro André, despachou. Deixa eu falar logo o que aconteceu. Aí tem o prazo, né? Ele manda notificar, tinha o prazo de 48 horas, com isso, ele teria até quinta-feira, às 10h18 da manhã, às 10h18 da manhã, para ler a prorrogação. Ele não leu a prorrogação, então, na decisão do ministro André, ele já falava que caso o presidente do Congresso não lesse a prorrogação, o presidente da CPMI, ele próprio poderia ler, porque a prorrogação é automática. E aí foi isso que foi feito. Ele leu a prorrogação e a decisão do ministro André foi para o pleno do Supremo Tribunal Federal, né? E depois vocês viram que o pleno derrubou a decisão do ministro André Mendonça. Eu vou chegar depois e falar sobre isso mais para frente um pouquinho, tá? Vou falar quando chegar no dia em que foi essa votação, porque aí eu quero me dedicar um pouco mais a esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Na terça-feira, não, ainda na segunda, o que foi publicado aí na segunda-feira? Que foi espalhado nas redes, né? Que o Lulinha foi à Finlândia, bancado pela lobista, aquela Roberta, né? Lutzinger, que é parceira aí do careca do INSS, e ele ficou em um hotel, gente, cuja diária é de 39 mil reais, tá? Lulinha ficou vários dias na Finlândia. Ele viajou à Noruega e à Finlândia, tá? Em janeiro de 2025 para ver a aurora boreal com a sua família, com todas as despesas pagas pela Roberta Lutzinger. Ou seja, além de receber uma mesada de 300 mil, além de abocanhar 25 milhões, tá? Como que de luvas que ele recebeu, como se ele fosse um jogador de futebol que vendeu o passe, recebe as luvas, ainda com a mesada de 300 mil, o cara ainda viaja com as despesas pagas por uma lobista ligada ao careca do INSS, ou seja, está viajando para a Finlândia e Noruega, tendo suas despesas pagas, inclusive 29 milhões... desculpa, é que me distraí aqui com a notícia. Jorge Leandro, um beijo para você em Rio de Janeiro, ok. Inclusive com as despesas pagas diárias de 39 mil reais,
com dinheiro do aposentado. Gente, vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Ele, além de ter uma mesada de 300 mil, além de ganhar 25 milhões, ainda ter as passagens pagas pelo Careca, ainda viaja com dinheiro, tudo, todas as despesas pagas pela Roberta Lutzinger, a tal da lobista, que disse que não iria cair sozinha. Tá? O Dino deu um habeas corpus para ela, porque ela foi chamada para depor, e ela avisou, botou a boca no trombone, falou que não iria cair sozinha, ameaçando Lula, Lulinha, todo mundo. E aí o Dino deu um habeas corpus para ela. Estou falando dessa mulher, que pagava as despesas do Lulinha para a viagem, tá certo? E é isso, gente. Além de ter esse dinheirama todo, essa dinheirama toda, ainda não gasta. Gasta o dinheiro dos aposentados, tá? É revoltante, é indigno. Por isso que quando eu chegar lá, na sexta-feira, que a gente vai falar do fim da CPMI, né? Da extinção, né? da CPMI, aí, minha gente, aí nós vamos explorar mais esse assunto. Inclusive, eu vou falar para vocês o nome de todos os deputados e senadores que votaram pela extinção dessa CPMI, tá? Anotem vocês as pessoas que foram dos seus estados, tá? Alertem as pessoas que às vezes votam desavisadamente, porque está acostumada com aquele senador, já conhece, aí pega e vota. Gente, olha só, essas pessoas não merecem voltar para o Senado de jeito nenhum, porque são cúmplices do maior roubo que já aconteceu na história do Brasil. Dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas, viúvas e tudo mais. Tá? Amaral Jadiel Amaral. Ok. Rui Carramachi. Bia, o Brasil precisa de você. Siga firme. Estou firme. Estou seguindo firme. Conte comigo. Vamos lá. Ok. Na terça-feira, dia 24, uma ONG feminista processa a Erika Hilton por chamar mulheres de imbecis. Cis com C maiúsculo, né? De cis. O processo é motivado por uma publicação de Erika Hilton no último dia 11, em que ela chama os críticos da sua eleição à Comissão da Mulher, né, para ela presidir, de transfóbicos e imbecis, esgoto da sociedade, e diz que podem latir. A pesquisa Real Time Big Data aponta que 84% dos eleitores rejeitam a nomeação de Erika Hilton para o comando da Comissão da Mulher. Eu quero dizer para vocês que é um absurdo, tá? Um absurdo essa eleição. Eu sou totalmente contrária, e além disso, houve um golpe. Eles deram um golpe, tá? O que aconteceu? Fizemos a votação, eu não faço parte da comissão, tá? Mas nós montamos uma estratégia. Foi feita a eleição, 12 pessoas votaram contra e 10 a favor, ou seja, perdeu. Mais pessoas votaram em branco do que em Erika Hilton. Perdeu a eleição. Aí era para eles terem indicado uma outra pessoa, um outro nome, que seria também do PSOL, porque precisava ser do PSOL, porque era o PSOL que tinha a presidência daquela comissão. Aí ia ser ou Sâmia Bonfim, ou Fernanda Melchiona, ou qualquer uma daquelas esquerdistas, mas pelo menos uma mulher. O que acontece é de chamar uma segunda eleição, e aí nós tínhamos uma estratégia para ninguém votar, porque ninguém dos nossos votando não teria um quórum para votar. Daí iam ter que botar outra pessoa. O que aconteceu? Dois homens. Aquele pastor lá do Rio de Janeiro e um outro do Sul foram lá e deram quórum. Não importa se eles votaram a favor ou contra, tá? Mas deram quórum para que o pessoal da esquerda do PSOL tivesse a maioria.
Nós denunciamos isso, recorremos, porque não tinha que ter tido uma segunda votação, foi irregular o processo, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, não quis, né, até agora que eu saiba, não analisou o nosso recurso. E segue a comissão. Eu acho que nós precisamos fazer uma coisa, recorrer, Tereza Leite Serigaita, não, Ale Miranda, Serigaita nunca mais, é isso aí, Serigaita nunca mais. Então, assim, nós vamos continuar lutando, porque eu não aceito essa situação, tá? Isso é um escárnio, a gente não pode deixar essa situação passar como se tivesse normalizado, foi o Otônio de Paula, é isso mesmo, Lourenço Soares, obrigada, foi o Otônio de Paula e o Sérgio Souza, os dois que deram quórum, tá? Nós não vamos esquecer disso, não vamos, mas nós vamos continuar lutando para derrubar essa eleição fajuta e que as mulheres do Brasil não aceitam. Ok? Vamos lá. Tomara que essa ONG feminista, olha, nem as feministas estão de acordo, consiga essa indenização. E tomara que seja bem cara essa indenização. Bom, Fachin decide votar a prorrogação da CPMI do INSS em plenário na quinta-feira, aquilo que eu falei para vocês, tá? Foi levado para quinta-feira, e depois a gente vai falar sobre isso quando a minha retrospectiva chegar na quinta-feira. Foi concedido o despacho, né? Foi concedida a domiciliar do Bolsonaro, a gente vai falar sobre isso depois mais também. Bom, eu quero dizer também, gente, que teve uma feira em São Paulo chamada Fruit Attraction e que o DF brilhou muito, tá? O DF estava lá expondo e também focados num projeto nosso do agro, fazendo grandes parcerias. E eu quero dizer que eu fui uma das parlamentares, eu, como federal, fui a parlamentar que coloquei emendas para esse projeto, e o pessoal agradeceu a mim e ao deputado João Cardoso pelos recursos que nós mandamos, que viabilizou que o Distrito Federal e os produtores rurais do DF participassem dessa Fruit Attraction em São Paulo. Foi super importante, não só a exposição, como também as conexões para que mais produtores adiram ao nosso projeto da rota da fruticultura, tá? Vamos lá. Gente, a JF pagou 1 milhão ao escritório do ex-governador agora, né, que ele renunciou ontem, Ibanez, após o PicPay, empresa do grupo, fechar contrato com o GDF, tá? Segundo relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, enviados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do INSS, né? Divulgados primeiramente pelo G1, a JF pagou um total de 34 milhões à banca. Os recursos foram repassados em parcelas, uma delas de 1 milhão ocorreu em 4 de outubro de 2024. Nós queremos a apuração. Nós sabemos que tem muita gente grande. Célio Faria, um abraço para você. Nós sabemos que tem muita gente, né? Inclusive ministros do Supremo envolvidos com essa questão do Banco Master. E foi por isso que eles, inclusive, fizeram questão de barrar a prorrogação da CPMI do INSS. Por quê? Porque tínhamos chegado ao Banco Master na própria CPMI do INSS. Vamos lá. O Senado votou um projeto que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito que são previstos na lei do racismo. Então, assim, isso aconteceu na terça-feira, virou um grande balbúrdia no Brasil, nas redes, em tudo quanto é canto, nas rodas de conversa, lá no Congresso a gente ouviu isso o tempo todo, as pessoas indignadas com esse projeto que foi aprovado
no Senado Federal, que faz o seguinte, esse projeto, ele criminaliza qualquer atitude que faça com que uma mulher, atitude, assim, na verdade, palavra, que faça com que uma mulher se sinta envergonhada, constrangida, que ela considere que é misoginia, e a pessoa pode pegar de 2 a 5 anos de cadeia, tá? Então, até se uma pessoa der um tapa numa mulher, der um soco numa mulher, ela pode ser condenada a menos tempo de cadeia do que se ela falar alguma coisa que uma mulher considerar que é misoginia. Então, esse projeto, ele é um absurdo. Eu falei sobre isso, dei várias entrevistas, falei que isso é para jogar homem contra mulher, mulher contra homem, mas nós não vamos deixar esse projeto passar na Câmara dos Deputados. Vocês tenham certeza que nós vamos brigar loucamente e, principalmente, alertar a população, alertar os parlamentares, aqueles que muitas vezes nem sabem direito o que estão votando, né? Que estão mais interessados, muitas vezes, só em seguir a orientação do partido. Mas, gente, isso não irá passar, porque eu acho que ficou muito claro para as pessoas o absurdo que era isso. Eu acho que quem votou não entendeu muito bem, tá? E aí eu vi que a autora, eu li que a autora, a senadora autora do projeto, que ela teria pedido para arquivar. Eu não sei se isso é possível depois que já foi aprovado no Senado, ou se a autora estaria pedindo para arquivar na Câmara. Eu não sei, mas eu vou me inteirar disso daí, tá bom? Vamos lá. Na quarta-feira, olha só, o CEO da Fictor, que é alvo da Polícia Federal em operação contra fraudes de 500 milhões, né, foram alvos de operação. Entre eles estão Rafael Góes, CEO do Grupo Fictor, e Luiz Rubini, que foi sócio do grupo que atua nos setores de alimentos, serviços financeiros e infraestrutura, e se envolveu no escândalo do Banco Master, ao tentar comprar a instituição de Daniel Porcaro antes da liquidação do Banco Central em novembro, tá? Bom, esse grupo CEO da Fictor, a Fictor é uma empresa que está, o filho do Lula, o Lulinha, está ligado a ela também. E a Fictor foi onde foi feito um encontro em que uma pessoa acusou que um ex-ministro do Lula, que a gente desconfia que seja alguém que estava fazendo parte, que é deputado que estava na CPMI do INSS, tentou comprar seu testemunho, pagar por falso testemunho para ele incriminar o Eli Cohen, o advogado que denunciou um monte de gente, no esquema do roubo do INSS, tá? Então, gente, esses caras, esses bandidos, esses corruptos, é tudo um grupelho, sabe? Eles todos estão envolvidos um com o outro com um, é uma coisa impressionante, né? Então, esse grupo Fictor, né, que sofreu aí essa operação de fraude de 500 milhões, tá ligado ao filho do Lula, ao Lulinha, tá? E tá ligado aí a um ex-ministro do Lula que tentou comprar testemunha, tentou pagar por uma testemunha que se recusou a mentir, tá bom? Vamos lá. Quarta-feira. Estados Unidos abre investigação sobre trabalho forçado e lista contempla o Brasil, tá? Essa coisa de trabalho escravo, né? Os representantes comerciais dos Estados Unidos diz que trabalhadores e empresas norte-americanas foram forçados a competir com produtores que podem ter vantagem de custo artificial obtida de trabalho forçado.
registro de trabalho escravo cresceram 38,3% em um ano no Brasil. Ou seja, nesse desgoverno do Lula, né? Olha só, arrasou com Sirigaita, Mariana Amaral, obrigada, querida. Quero muito, gente, muito que, olha, essa mulher, essa Sirigaita, o Brasil e o Mato Grosso do Sul, né, que era Mato Grosso do Sul, tem que ficar muito de olho, porque essa mulher não pode voltar, não. É Sirigaita demais mesmo, né? É isso. Bom, vamos lá. Na quarta-feira ainda, olha só, então no governo Lula aumenta o número de feminicídio, aumenta terrivelmente o número de empresas pedindo falência, tá? Aumenta o número de trabalho escravo, só aumenta a desgraça. Empresas estatais quebrando, né? Gente correndo para auxílio isso, auxílio aquilo, porque não tem mais carteira assinada, né? Então, assim, aumenta o número de pessoas incapacitadas para assumirem uma vaga de emprego, aumenta o número de analfabetos funcionais. Toda essa desgrama aumenta nos governos do Lula. Ok? Cristi, amei que você chamou aquela lá de Sirigaita, kkk. Isso foi uma das coisas que o povo mais gostou, realmente, foi eu ter chamado aquela ali de Sirigaita. Era algo necessário, de fato, necessário. Isso precisava acontecer, né? Lá. Eita, entrou um negócio aqui. Aí. Eita, peraí, gente. Deixa eu sair desse módulo aqui. Ocultar comentário atual. Pronto, ocultei. Vamos lá. Bora lá, gente. Na quinta-feira, não, ainda tem coisa aqui. Folha faz postagem dizendo que combustível caro é bom. Ah, não, gente, essas coisas são demais, né? Quanto mais o pobre chora no posto, mais o economista sorri, porque nada diz economia saudável como ver o brasileiro escolher entre comer ou andar. Gente, simplesmente, imagina que a Folha faz uma postagem dizendo que combustível caro é bom. Aliás, como o Lula falou, né? As pessoas têm que andar. As pessoas têm que andar. Andar é saudável. Então, que bom que o combustível tá caro, né? Gente, esse pessoal que fez o L, eles não têm a menor honestidade intelectual. Vale tudo para tentar justificar o Lula. Vale tudo. Então, vamos lá. A senhora não pensa em ser candidata à presidência do Brasil? Aldos Pereira, advogado. Não penso, não. Atualmente, que eu penso em ser candidata ao Senado, e eu sou pré-candidata ao Senado, né? Então, se o povo do DF me der essa honra de me colocar no Senado, com certeza eu vou lutar muito pelo povo do DF, do Brasil, né? Por todo o Brasil. Vamos lá. Quinta-feira foi um dia, meu amor. Lulinha atuou como assessor da Fictor. Lembra que eu falei que ele tinha uma ligação? Presta atenção, que eu acabei de falar da Fictor que sofreu operação. Fundo Fictor tentou comprar o Banco Master na véspera da prisão do Vorcaro. Executivos disseram à Folha que Lulinha foi contratado
para fazer a aproximação da Fictor com o governo. Gente, o governo que é do pai dele, ele foi contratado. Jaqueline Pianoche, um abraço para... Não foi você. Então, um abraço para você. E acima, Petrolina, RM Bezerra, um abraço direto de Petrolina. Adoro Petrolina, é lindo. Um abraço para vocês aí. Bom, gente, olha só. Voltando. Então, Lulinha foi contratado. Não, isso é igual. Olha só. A mulher do Alexandre, ela é contratada por 129 milhões por alguém, por uma empresa, né, pelo Vocaro, pelo Banco Master, que tem mega problemas e teria problemas na justiça, no Supremo. Então, a mulher dele recebe 129 milhões, tem um contrato de 129 milhões, mas não trabalhou, não fez porcaria nenhuma, ninguém achou nada que ela tenha feito de relevante, nada vezes nada. Parece que fez um código de ética do Banco Master, que não prestou para nada. Para que era isso? Bom, o seu marido é ministro supremo. E pelo visto, pelo que ele fez, pelo que o Gilmar fez e outros fizeram ali enterrando a CPMI do INSS, era para isso. Era para que eles atuassem em favor do Banco Master e desse povo todo lá no Supremo. E agora o filho do Lula é contratado pelo Fundo Fictor para fazer a aproximação do fundo com o governo. E o fundo foi esse, né? Eles tentaram comprar o Banco Master antes dele falir, às vésperas dele falir. Gente, às vésperas deles sofrer a intervenção do Banco Central, né? Bom, como eu já falei, né? O Lulinha está enterrado até a tampa. Não é à toa que a esquerda comemorou tanto o fim da CPMI. Vamos lá. Vamos chegar aqui no fim da CPMI do INSS. Bom, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Inclusive, estivemos lá no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Estivemos lá. Eu assisti o voto do ministro André Mendonça, perfeito, técnico. Ele falou o seguinte, que se é um direito da minoria, está previsto na Constituição, as CPIs e CPMIs, então, se não terminou o trabalho e precisa prorrogar, tem que ser um direito também a prorrogação. Só que, pelo regimento, o presidente da casa, do Senado lá, ele lê a prorrogação, mas ela é automática se você consegue o número de assinaturas. E o Marcel Van Hatten, que colheu as assinaturas, conseguiu o número necessário de deputados e senadores, tá? Então, o que acontece? Era automático a abertura. Como o Alcolumbre não fez, entramos com mandado de segurança. E o André Mendonça, reconhecendo a omissão, ele deu a liminar para que o Alcolumbre fizesse a parte dele ou que o presidente da comissão fizesse. Bom, quando chegou no julgamento, a gente, assim, claro, a gente já sabia. Flávio Dino vem com os maiores absurdos, as teorias dele, de que não cabe a prorrogação. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Gente, eles interpretam o que eles querem. Eles não interpretam o que está na Constituição, na lei, nem na lei. Eles interpretam o que é conveniente para eles. Julgamento puramente de conveniência. E todos os argumentos do ministro, todos, e mais do advogado, que foi brilhante, foram absolutamente desconsiderados. Então, eles ainda disseram o seguinte, não, prorrogação, o Supremo não pode decidir porque é interna corporis. Mas eles se metem em tudo que é do Congresso Nacional. Tudo eles se metem. Nada para eles é matéria interna corporis. Só quando interessa para eles que sejam. Só que tem um detalhe. O mandado de segurança não era para eles prorrogarem. Era para eles reconhecerem o direito líquido certo que nós tínhamos a prorrogação e que o presidente da casa estava omisso, não estava fazendo a parte dele. Era só isso. Então, não é questão de matéria interna corporis. Era para reconhecer uma omissão inconstitucional. E eles não fizeram, eles derrubaram a decisão do André Mendonça, tá? Daí a gente vê realmente Mariana
Mariana Iquerrara, bem-vinda, viu? Então, gente, Vanessa, mas vocês não devem aceitar. O que você quer que a gente faça? O que você quer que a gente faça? A gente não aceita, a gente fica indigno, mas a gente não tem meio de ação. Sabe qual vai ser o meio de ação que eu vou ter? Eu serei senadora no ano que vem e vou fazer impeachment dos ministros que usarem do cargo para fazer atividade política. É isso. É isso que nós temos que fazer, nós não temos outro meio de ação. Como é que você faz? Ah, vocês não podem aceitar. Faz o quê? Me explica, faz o quê? Então, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. E aí, na sexta-feira, pra você ter uma ideia, eu cheguei lá às 6h30 da manhã, desculpa, 8h30 da manhã, e saímos às 2 da madrugada. Votando, brigando, apontando as sirigaitas da vida, né? Lutando, defendendo o nosso relator, defendendo o nosso presidente, senador Carlos Viana, que é atacado por essa esquerdalha, tá? Estando lá para apoiar as pessoas de bem contra o jogo sujo, imundo do PT e da esquerda, do Lula, do seu governo, do seu desgoverno. Estivemos lá falando, apontando, mostrando. E eu vou falar para vocês quem votou contra. Fiquem aí. Quem votou para acabar, né? Então, vamos lá. Na sexta-feira, a gente teve muita coisa, muita notícia ruim. A justiça italiana autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. É revoltante o que está acontecendo com a Carla Zambelli, perseguição política escancarada. A gente se solidariza a ela, mas a gente vai continuar lutando na defesa no Brasil livre de perseguição política, das amarras, daqueles que querem nos calar. A Carla Zambelli ainda tem um recurso. Eu acho que é difícil que ela consiga. Eu fico muito triste que ela esteja passando por isso. Ela deve vir para cá, para a Colmeia, e certamente não será uma presa comum, vai ser uma presa nas garras do Alexandre de Moraes, que vai querer ser o executor da pena, como ele é de todos os presos do 8 de janeiro, tá? Então, a gente fica muito, muito triste. E Gilmar não chorou pelos aposentados, né, Jorge Leandão? Ele chorou de emoção quando ele elogiou o Alexandre de Moraes. Você tem toda razão. Bom, gente, então, toda a minha solidariedade também à família da Carla, ao João, seu filho, a Rita, sua mãe, seu pai, todo mundo. O Bruno Zambelli, irmão da Carla. Toda a minha solidariedade, Carla. É muito triste e revoltante que você esteja passando pelo que você está passando. Vamos lá. Olha só, o Comitê Olímpico decide que apenas mulheres poderão competir na modalidade feminina. O Comitê Olímpico Internacional, COI, anunciou na quinta-feira, dia 26, uma nova política para proteger a categoria feminina no esporte olímpico, segundo a qual, via de regra, apenas mulheres biológicas, que são mulheres, né, poderão competir. A decisão será aplicada a partir dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Gente, no Brasil, eu sou autora do projeto de lei 3396 de 2020. Eu estou desde 2020 tentando fazer esse projeto andar, tá certo? Que prevê que o único critério para admissão no esporte feminino é o sexo biológico. As mulheres estão sofrendo, perdendo espaço e não podemos nos calar diante da ideologia e da injustiça, né? Quando eu entrei com esse projeto, havia poucos precedentes, mas de lá para cá, várias universidades americanas, né, vários locais já adotaram essa política. E agora o COI. Então, eu espero que o meu projeto ande, porque o Brasil vai ficar para trás, né? Eles já viram que o que eles fizeram foi uma estupidez. Colocar a mulher para apanhar de homem em boxe, colocar a mulher para perder natação, corrida, tudo de homem, porque
né? Alguém que nasceu homem e se identifica como mulher e vem competir com mulher, tem todas as vantagens sobre as mulheres. Se for para botar junto, não tem por que ter separado esporte feminino e masculino. Mas é óbvio que tem separado por causa das diferenças. Então, gente, se tem separado é porque não é para juntar, né? Mas eu fico muito feliz de saber que o COI decidiu isso, o Comitê Olímpico Internacional, e se Deus quiser, o Comitê Olímpico Brasileiro também vai adotar isso daí, mas eu quero meu projeto de lei aprovado, e isso é lutar pelas mulheres. Enquanto a esquerda, que é contra o meu projeto, ela não é a favor das mulheres, ela é a favor da briga, ela é a favor da divisão, ela é a favor de jogar mulher contra homem, outro contra mulher, botar trans, acusar a mulher de transfobia, botar quem não é mulher para ser presidente de comissão das mulheres. Eles querem o caos, esse povo é nojento, eles são demoníacos, e querem o caos. Quem ainda não entendeu isso? Gente, quando eu vejo ainda hoje alguém votar na esquerda, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, acorda! Acorda! Como é que alguém ainda pode votar na esquerda? Esse povo quer destruir o Brasil, Luciano Coelho. Eles querem destruir tudo, destruir família, destruir educação, tudo em que eles põem a mão. Como se fala? Na grama em que pisa a esquerda, nunca mais volta a nascer. Tá bom? Terreno em que a esquerda pisa, não nasce mais grama. Tá certo? Esses caras são os gafanhotos. São como gafanhotos que destroem a lavoura. Eles destroem tudo. E tudo o que eles tocam. Tá certo? Mas, se Deus quiser, né, o povo vai continuar acordando. É isso aí, que cria uma liga LGBT para eles, que cria uma comissão dos trans na Câmara dos Deputados, que cria o que quiser. Mas não venham atacar a nós, mulheres, e nem venham infernizar a vida dos homens com leis como essa da misoginia. Querem que as mulheres fiquem sós, querem que os homens tenham medo das mulheres, querem que os homens nem se aproximem das mulheres, porque nós, mulheres, nos tornamos um perigo para os homens, não é? Porque se eles falam alguma coisa para uma mulher e a mulher não gosta, eles podem virar criminosos, né? Então, tudo isso fica aqui até um desabafo, porque é difícil de aguentar esse povo criminoso. Os mesmos que são contra a lei para que só a mulher possa competir em esporte feminino, são aqueles que acusam o nosso relator de ter cometido estupro, ter uma filha fora do casamento, sendo que ele conseguiu provar que era tudo mentira. Então, Soraya Tronic, Lindbergh Faria, criminosos, caluniadores, precisam ser caçados. Precisam ser caçados. Precisam ser também indiciados, tá? E condenados. Processados e condenados pelo que eles fizeram. E fizeram isso para tentar acabar com a CPMI, tá? Para causar confusão, porque sabiam que o relatório do Alfredo Gaspar era preciso. Ele, no final, ele recomendou o indiciamento de 200 pessoas, tá? E era esse tumulto que eles queriam causar. Se deram muito mal. Vamos lá. O projeto de lei 2992 de 2023, de autoria do senador Marcos Pontes, que cria o roteiro turístico Caminho da Fé nos estados de Minas Gerais e São Paulo, teve meu parecer aprovado na CCJ. Eu fui a relatora da matéria e, graças a Deus, ele foi aprovado, tá? Esse projeto foi aprovado e agora ele já vai para a sanção, tá certo? Fico muito feliz. Outro projeto de minha relatoria que foi aprovado foi o que reconhece, né, o beato... oh, meu Deus do céu, agora me deu
Um branco aqui para lembrar exatamente os termos do projeto. Padre Donizete, de Tambaú, em São Paulo, que escreve o nome dele no livro dos Heróis da Pátria, tá? Heróis e Heroínas da Pátria. Ele já é beato, né? E ele deve ser, a gente acredita que ele seja, ele está no caminho para ser reconhecido santo, tá? Então, eu quero cumprimentar o pessoal de Tambaú, e dizer que estou muito feliz também que esse projeto tenha sido aprovado na CCJ e agora ele segue para o Senado. Vamos trabalhar para que ele se torne também realidade em breve, tá? Vire lei. Vamos lá. Gente, na CPMI, o relatório do Alfredo Gaspar tinha mais de 4.000 páginas, tá? 200 indiciamentos sugeridos. Um relatório absolutamente escorreito, assim, um trabalho hercúleo que o Alfredo Gaspar fez, tá? Mas a gente não conseguiu aprovar o relatório. Independente disso, gente, obrigada, Rolim Fortal. Tenho orgulho de ter votado em você, em breve senadora. Vamos junto. O que acontece? A esquerda, o governo, né, eles perderam na época, a gente conseguiu botar o presidente e o relator. Mas eles começaram a comprar vagas e comprar votos, né, gente? E daí, de um tempo para cá, a gente começou a perder, porque o nosso trabalho começou a crescer muito. Então, quando você tem muita gente envolvida, o problema é esse. Né? Quando você tem um alvo definido, menos pessoas, seria mais fácil, porque mais pessoas poderiam querer investigar. Quando você tem muita gente grande envolvida, você vai ter muita gente tentando blindar. E foi isso que eles fizeram. Então, como tem muita gente de esquerda, muita gente do centrão envolvida, eles conseguiram barrar. Mas o relatório está aí. E tudo que nós mostramos, as nossas falas, os discursos, tudo que a gente mostrou está registrado, tá? E eu quero falar para vocês quem foram os senadores e os deputados que votaram pela extinção da CPMI, para não ser prorrogada, para a gente não poder continuar investigando o maior escândalo do Brasil, um escândalo público de desvio de dinheiro, de roubo, e que roubou os aposentados. Então, aposentados do Distrito Federal, prestem muita atenção, aposentados do Brasil inteiro, prestem muita atenção. Soraya Tronic, a Sirigaita, tá? Que é do Podemos do Mato Grosso do Sul. Randolfo Rodrigues, PT do Amapá. Jacques Wagner, PT da Bahia. Elisiane Gama, PSD do Maranhão. Humberto Costa, PT do Pernambuco. Jussara Lima, PSD do Piauí. Rogério Carvalho, PT de Sergipe. Augusto Brito, PT do Ceará. Tereza Leitão, PT de Pernambuco. Vocês estão aqui, vão escutando, tá? Olha só, deputados também que votaram para acabar com a CPMI e impedir que a gente continuasse avançando nas investigações. Meire Serafim, União do Amapá. Átila Lira, PP do Piauí. Orlando Silva, PCdoB, São Paulo, né, Orlando? Rogério Correia, PT de Minas Gerais, que era aquele que causava aquele monte de confusão, aquele grisalho, né, que só armava confusão em barraco, ficava acusando o Nicolas, aquele cara, tá? Ricardo Aires, republicano de Tocantins, que era o relator que eles queriam desde o início. Veja, o cara votou contra o relatório. Alencar Santana, PT de São Paulo. Paulo Pimenta, PT do Rio Grande do Sul. Lindbergh Farias, PT do Rio Grande do Sul, tal mentiroso que inventou, caluniador. Neto Carleto, Avante da Bahia. E Dorinaldo Malafaia, PDT do Amapá. Tá aí. Eu votei a favor do relatório, a favor da prorrogação,
porque sou totalmente favorável a que a gente consiga descobrir todos os culpados e que todos respondam. Nós não temos medo, nós não precisamos blindar ninguém. Todas essas pessoas diziam que o culpado era o Bolsonaro. Todos eles. No entanto, votaram para extinguir. Se o culpado é Bolsonaro, por que eles não votaram a favor? Para a gente continuar investigando. Olha como a narrativa deles não se sustenta em pé. Eles ficaram o tempo inteiro dizendo que o culpado era o Bolsonaro. Então, por que eles não querem investigar o Bolsonaro? Me diga por quê. Agora, eu vou dizer para vocês, ficou muito claro que esse era um esquema ligado a sindicatos. Quando a gente fala em sindicato, de quem vocês lembram imediatamente? Eu lembro do Lula. E vocês? Então, vamos lá. No sábado, a gente, infelizmente, perdeu mais uma vítima do 8 de janeiro, que foi o José Éder Lisboa, de 64 anos, adestrador de animais, foi condenado injustamente pelo STF a 14 anos de prisão. Ele fugiu para a Argentina, se refugiou na Argentina, longe dos seus familiares, e ele acabou falecendo. É com imensa dor, com uma dor muito grande no coração, que a gente dá essa notícia, que a gente recebeu e a gente transmite essa notícia com muita dor no coração. Mas nós vamos continuar lutando. Lutando pelos presos políticos, pelos exilados, pelas pessoas com tornozeleiras. Eu vi hoje que o Alexandre multou em, parece que 7 bilhões os caminhoneiros que fizeram manifestação após a eleição do Lula, né? Protesto. E ele multou numa multa assim impagável. Quer dizer, a perseguição é uma coisa horrorosa. Enquanto isso, o Toffoli perdoa a multa dos caras condenados na Lava Jato. Olha, o Brasil está muito difícil, gente. Está muito difícil de aguentar isso daqui, tá? E é por isso que a única coisa que a gente pode fazer esse ano é ir com muita consciência para escolher pessoas de coragem para fazer o que tem que ser feito. Que de covarde, sabe? Ninguém precisa, covarde ninguém aguenta mais. Tá bom, pessoal? Então é isso, people. É isso. Estou lendo aqui algumas mensagens. A gente vai ficando por aqui. Vamos bloquear um palhacinho aqui, que entra aqui para ficar falando bobagem. Novos comentários. Ai, ai. Vamos lá, bloquear o usuário. Ok. Gente que entra aqui para ficar dizendo que a gente não faz nada, que a gente só fala, eu não preciso desse tipo de gente. Vem fazer 10% do que eu faço. Vem fazer 10% do que eu faço. Vem se desgastar 10% do que eu me desgasto, tá? Agora, entrar aqui na minha página para ficar me enchendo o saco com essas bobagens, tá fora. Ó, bloqueado, tá bom? Ok. Então, pessoal, é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês. Amanhã é segunda-feira e a gente tem muito o que trabalhar ainda, tá? Temos que, principalmente, barrar os estragos que vêm do governo, tá? E lutar para que a gente continue sobrevivendo, para a gente sobreviva até outubro. Ah, sim, eu quero mencionar a participação do Flávio Bolsonaro no CPEC, lá no Texas, dizer que foi muito bacana, ele estava lá junto com o Eduardo, tinha vários brasileiros lá, muita gente boa que foi para lá, eu queria muito ter ido, não fui porque eu sou presidente do PL aqui, nós estamos fechando a janela, né, de mudança de partido, montando nominata, o povo se filiando, eu não tinha a menor condição de sair daqui, embora teria sido lindo ir para lá.
e assistir pessoalmente o Flávio discursar, se colocando, né, como o indicado do presidente Bolsonaro, nosso pré-candidato à presidência. Então, assim, muito, muito legal. Deve ter sido muito bacana estar lá presente. Um abraço para todos que foram, todos que conseguiram ir. Eu vi que a Júlia Zanata estava lá. Um abraço aí para vocês, meus amigos dos Estados Unidos também. Meu amigo Flávio, Eduardo Bolsonaro, todos, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E nós vamos encerrando por aqui. Quero deixar um beijo também para Michele Bolsonaro, por todo o cuidado, né, por toda a dedicação ao presidente Bolsonaro, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã. Vou encerrando por aqui.